Então, boa tarde. O nosso convidado de hoje é o professor Miguel Pacheco, tem 47 anos, é licenciado em Ciências do Desporto e tem um mestrado e um doutoramento em Gestão do Desporto. É formador e coordenador em cursos com a vertente da Gestão e do Desporto pela Cefad, é chefe de divisão da Divisão de Projetos Desportivos na Câmara Municipal de Lisboa e é também professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Com isto pergunto, qual a razão de ter escolhido Ciências do Desporto e posteriormente o ramo da Gestão Desportiva? Muito boa tarde, David. Boa tarde a todos os colegas, a todos os seus colegas da Licenciatura de Gestão das Organizações e a todos os alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Obrigado pelo convite. E a pergunta sobre o porquê de ter escolhido esta área tem muito a ver com aquilo que foi também o meu passado, não é? Eu fui atleta de natação, portanto, de competição, portanto, e quando mais tarde nós começamos a perceber o que é que vamos querer ser do ponto de vista profissional, foi quase que evidente que deveria escolher digamos, uma formação académica na área do desporto. E a opção, por questões de conhecimento, do facto de morar em Lisboa e também de reputação, recaiu sobre a Faculdade de Universidade Humana e daquilo que são as licenciaturas, ou eram as licenciaturas disponíveis à data. De facto, a de Ciências do Desporto era aquela que me permitia, na base, poder vir depois a desempenhar uma função dentro daquilo que eu tinha de expectativa à data, não é? Eventualmente ser professor numa escola, eventualmente ser treinador. No fundo, na parte final da minha carreira enquanto nadador, já também dava treinos e, portanto, isso seria um percurso natural. E foi muito por aí que fiz a escolha de Ciências do Desporto na Faculdade de Universidade Humana. E em relação à vertente de gestão desportiva, foi também porque, pronto, o facto de a evolução como um atleta mais velho, de já dar treinos e assim, despertou algum interesse, com certeza. A questão da gestão do desporto foi um percalço. Um percalço muito positivo. Porquê? Porque a gestão do desporto ainda não existia enquanto área da licenciatura. E, portanto, o que aconteceu foi que eu entrei como todos os meus colegas no curso de Ciências do Desporto e, de facto, quando nós chegámos ali ao terceiro ano e tínhamos que tomar decisões sobre quais eram as especializações que seguíamos mais a vertente do treino, seguíamos mais a vertente do ensino, eu e alguns colegas não nos revíamos nem numa nem noutra. Ou seja, passado 3 anos de curso, não queríamos ser professores na escola, não queríamos ser treinadores porque já éramos e não era bem aquilo que queríamos fazer para a nossa vida. E de repente estávamos um bocadinho sem soluções. E, obra do acaso, apareceu uma oportunidade de, portanto, a área da gestão do desporto que existia enquanto disciplina do curso de Ciências do Desporto, convidar os alunos para poderem inscrever-se num seminário da Comunidade da Gestão do Desporto na Europa. E houve, de facto, alguns, entre os quais eu, que imediatamente acedi a esse convite e, depois de passarmos uma semana em Itália a saber o que é que era a gestão do desporto, percebemos que era mesmo aquilo que nós queríamos seguir. Portanto, quando chegámos a Portugal, a Lisboa, pressionámos positivamente os nossos professores da gestão do desporto para que, se calhar de forma mais rápida do que aquilo que seria de esperar, se criasse essa menção final de curso de Ciências do Desporto ligada à gestão do desporto. E assim foi. Portanto, num espaço muito rápido, de um ano letivo, menos do que isso, nós conseguimos seguir para um quarto ano, já com a licenciatura em Ciências do Desporto, menção Gestão do Desporto. Portanto, não era uma menção prevista quando nós entramos no curso no primeiro ano, mas acabou por ser o tal percalço positivo que aconteceu no terceiro ano e que levou a que 12 de nós, dos mais de 100 que entraram no primeiro ano da licenciatura, 12, nos quais eu me incluo, e estou a falar de cor, se não foram 12, foram 11 ou foram 13, mas não foi mais do que isto, saímos da licenciatura com a menção Gestão do Desporto. Exato. E como professor, pronto, que é recentemente na Escola Superior de Desporto, desde 2018, e formador pela Cefat desde 1996,
Sentiu algumas dificuldades nas primeiras experiências em ensinar, tanto numa como noutra? David, realmente é uma questão interessante porque o ensinar é uma coisa que ou se gosta ou não se gosta, não é? E de facto, eu sempre gostei muito da partilha, quer fosse no sentido de eu receber de quem partilha comigo, não é? Sempre fui uma pessoa interativa com os professores, sempre fui uma pessoa que gostei de me relacionar com os professores, mas também comecei a perceber que eu próprio gostava de interagir com pessoas que estariam disponíveis para aprender qualquer coisa comigo ou de partilhar qualquer coisa comigo. Portanto, isso existia. O que não existia era o pensar que a minha vida toda ia ser passada a lecionar numa escola, digamos, do ensino tradicional. Isso era uma coisa que, de facto, não fazia parte da minha ambição profissional, porque tinha outras necessidades e outras vontades de fazer coisas diferentes. Mas, de facto, o bichinho do ensino foi um bichinho que me acompanhou desde sempre. Eu estou ligado ao ensino, de facto, desde do primeiro ano em que acabei a minha licenciatura. Eu acabo a licenciatura em 95 e em 96 já começo ligado ao ensino, não na escola, que seria aquilo que me aconteceria se eu tivesse seguido, digamos, a licenciatura na área do ensino, não é? Teria ido para uma escola, dar aulas e, portanto, seria professor de educação física, provavelmente, hoje em dia, mas estando ligado ao ensino, não na ótica da educação física tradicional da escola, mas naquilo que eu comecei desde muito cedo logo, foi nos cursos profissionais Exato. dos alunos que procurava no ensino profissional também a área do desporto. Ok. E com a vasta experiência, pronto, tanto no ensino profissional como no ensino universitário, que diferenças encontra? Acha que é uma discrepância muito grande? Há diferenças, há diferenças. Há diferenças que eu não consigo dizer se significam que é mais desafiante uma área do que outra, não é? Exato. São desafios bastante diferentes. Nós, na licenciatura, encontramos sempre uma maior homogeneidade dos alunos, não é? Então, normalmente, grande parte dos alunos têm a mesma idade, têm o mesmo percurso, são normalmente alunos jovens, mas são alunos que já fizeram o seu percurso escolar e, portanto, que querem continuar a estudar, e isso é um objetivo muito claro na sua cabeça, não é? Portanto, estão naturalmente motivados para poder enriquecer do ponto de vista académico e estão preparados para esse esforço, não é? Do que é de facto, ser aluno universitário. Os alunos do ensino profissional, lá está, não estão no ensino superior, não é? Os alunos do ensino profissional, aquilo que querem, e é isso mesmo que têm que querer, é, digamos, portanto, um caminho, encontrar um caminho para aceder rapidamente ao mercado de trabalho, não é? E fazê-lo em condições de boa preparação técnica, não é? Portanto, querem ter um curso que lhes dê a possibilidade de chegar ao mercado de trabalho e poder começar a exercer uma profissão, e para isso têm que aprender instrumentos do saber fazer, não é? O que significa que estão mais motivados, digamos assim, para uma aprendizagem mais de curta duração, que tenha efeitos práticos no mercado de trabalho mais rapidamente, não é? Portanto, aí também se encontram alunos mais velhos, alunos que seguiram outros caminhos e que só aos 20 e muitos anos, 30 e muitos anos, alguns até mais disso, tenho alunos de 40 e tal anos, não é? Que só aos 40 e tal anos é que decidiram voltar a estudar e seguir uma profissão na área do desporto. Portanto, digamos que há uma heterogeneidade bastante maior no ensino profissional do que naturalmente no ensino superior. E esses cursos profissionais é supostamente o 12º ano profissional, certo? 10º e 12º. Ou é uns cursos posteriores a esse já? Há dois tipos de cursos. A minha experiência profissional atual tem mais a ver com aquilo que se quer designado do curso de nível 5, ou os cursos de especialização tecnológica. São aqueles que, tendo o 12º ano, depois fazem lá está, um curso de especialização tecnológica que é considerado o nível 5, que permite depois aceder ao título profissional de técnico de exercício físico, não é? Nomeadamente para ir trabalhar na área dos ginásios e health clubs. Mas também tenho a experiência do 12º ano e até do 9º ano, não é? Dos alunos que procuram o ensino profissional para ter o 9º ano e o 12º ano, mas aí há uma diferença relativamente, digamos assim, à escola, vamos dizer, regular, não é? Ao ensino regular, mas
não há essa perspectiva de integração no mercado de trabalho, porque também isso é formação académica, só que em vez de estarmos a falar de uma área tão teórica ou de um ensino tão teórico como é o ensino regular, não é? Até ao 12º ano, o ensino profissional tende a ser um ensino já com uma perspectiva de exercício de alguma função profissional, não é? De alguma profissão, o que leva a que a formação seja um bocadinho mais prática, o que motiva muito os alunos que têm pouca disponibilidade ou, enfim, pouca apetência para o ensino tradicional, não é? Exato. Até porque também, hoje em dia, acho que antigamente não era assim, mas hoje em dia o ensino profissional do 12º ano até dá um bocado de asas para entrar no ramo universitário. Tendo em conta que a maior parte, por exemplo, dos nossos colegas vieram pronto, de profissionais de desporto, de gestão desportiva, técnicos de desporto, e encontram-se na universidade, né? E com boas médias. Já não há aquela questão de profissional, sai da escola, vai trabalhar. Como era, se calhar, Sim, antigamente. nós no desporto temos muito isso, não é? Aliás, tradicionalmente o primeiro ano tem tido muitos alunos do tal curso de técnico de apoio à gestão desportiva, não é? Exato. E nota-se, eu não sei se foi o caso do David, não sei Não, se o David... eu tive em técnico profissional de desporto, não tinha nada de que é gestão. outro, pronto, mas que é outro curso também na área do desporto, não é? Exato. O que faz com que, de facto, quando os alunos chegam ao primeiro ano da licenciatura, já vêm num percurso em que o desporto está sempre presente, não é? E vêm bem preparados e motivados. Isso é muito positivo, não é? E, portanto, de facto, o ensino profissional, que algumas vezes até tem tido, digamos, algum preconceito na sociedade, não é? As pessoas veem-no como um ensino de um nível, de um patamar abaixo, não é? Do que é o Exato. ensino regular. Penso que é uma visão que está um bocadinho a ser ultrapassada, precisamente por causa destes exemplos. Porque depois também os alunos do ensino profissional são ambiciosos, querem seguir mais longe e depois conseguem ver-se no futuro que são muitas vezes excelentes profissionais no mercado de trabalho, muito bem preparados. Portanto, eu penso que esse estigma um bocadinho do ensino profissional também está a Exato. desaparecer, não é? Exatamente. Tendo sido uma das suas maiores experiências ser diretor de estádio no Euro 2004, do Estádio Municipal de Leiria, diga-nos como surgiu essa oportunidade. As oportunidades muitas vezes surgem de facto por acaso, não é? Exato. Nós podemos sempre fazer por elas e há muitas coisas que nos foram acontecendo porque nós nos esforçamos muito e por isso é que se diz que a sorte dá muito trabalho, não é? Porque Exato. temos que nos esforçar para ter alguma sorte. Essa foi um misto, ou seja, o convite que acabei por ter depois, já no virar do século, aconteceu ou teve início por obra do acaso, vamos dizer assim, numa conferência que eu fui apresentar num congresso ainda no século passado, ou seja, num congresso, não me falha a memória, de 1998, 1999, em que eu conheci, de facto, a pessoa que depois, 3 anos mais tarde, me veio fazer o convite para poder, enfim, estar ligado ao Euro 2004. Portanto, acabou por ser um bocadinho fruto do acaso, não é? Mas também um bocadinho a procura, porque se não tivesse estado nesse congresso e se não tivesse estado a apresentar uma comunicação, não iria, certeza, conhecer a pessoa que depois, 3 anos mais tarde, me veio a fazer esse convite, não é? Exato. E quais as funções que mais destacava nesse ramo de diretor de estádio? Quando nós estamos numa função dirigente, e eu tive, esse foi, digamos assim, o meu grande desafio à data, tive numa função dirigente de muita responsabilidade, nós somos confrontados com imensas dúvidas na nossa cabeça, com algumas situações para as quais nós não estamos preparados. A licenciatura não nos prepara para isso, só a vida, só a experiência é que nos vai preparando Exato. para isso, não é? E foi, no fundo, um bocadinho isso, essa experiência do Euro 2004 foi uma experiência que me permitiu ir aprendendo com as coisas que fazia bem e com muitas das coisas que também não fazia tão bem, não é? Porque foram acontecendo muitas coisas que, se eu olhasse para trás, diria, eu teria feito um bocadinho diferente, mas faz parte do crescimento e da maturidade de cada um de nós. E, de facto, eu lembro perfeitamente que das coisas que eram mais difíceis de fazer
era a relação que nós tínhamos que estabelecer, digamos, com a administração, com os decisores, não é? Que era sempre um processo difícil, que levava a algum desgaste, porque o estádio ainda estava a ser construído, era preciso tomar decisões importantes, era preciso trabalhar em diferentes frentes para que tudo pudesse correr bem quando fôssemos inaugurar o estádio e quando fôssemos receber os 2 jogos do Campeonato Europeu. Mas, por outro lado, depois, eu também acumulava como diretor de operações da empresa, tinha depois um conjunto de técnicos e demais trabalhadores que precisavam ter orientações, não é? E é normal que assim seja, no desempenho das suas funções, porque tinha a gestão das piscinas municipais, do parque de campismo, como é óbvio, com os diretores técnicos que trabalhavam nessas funções, colegas e amigos com quem hoje ainda me relaciono de alguma forma e que ficou uma grande amizade. Mas, portanto, havia essa, digamos assim, triangulação permanente de, por um lado, responder e receber orientações da administração, não é? E discutir pontos, muitas vezes difíceis, e, por outro lado, dar orientações ao conjunto imenso de funcionários, de colaboradores, que tinham a responsabilidade não diretamente do estádio, mas também do estádio, não é? Porque o estádio também tinha trabalhadores, mas de todas as outras instalações desportivas. Exato. Pronto, e para si, que já teve uma empresa, qual é a diferença entre gerir uma infraestrutura construída para um determinado evento, como o Estádio Municipal de Leiria, para o Euro 2004, e gerir uma entidade com objetivos marcados a longo prazo? O David está agora a tocar num aspecto curioso da minha vida profissional, dos primeiros passos da minha vida profissional, não é? Foi, de facto, eu fui um daqueles alunos que, quando saí da minha licenciatura, tinha a bateria toda carregada, não é? Portanto, bateria toda carregada do ponto de vista das ideias, do ponto de vista dos sonhos, das ambições. E de facto, estávamos a falar dos anos 90, foi o ano das startups, foi o ano das empresas de informática, do boom das empresas de informática, e também eu e um colega meu nos metemos numa sociedade e criámos uma empresa e percebemos ao vivo e ao cores o que é criar postos de trabalho, o que é ter dissabores e sofrer com eles diretamente, né? Porque quando estamos a trabalhar para os outros, digamos assim, quando há dissabores, ainda que soframos alguma coisa, não há uma consequência tão direta de quando nós somos os responsáveis, não é? Pelos postos de trabalho e pela vida de algumas pessoas. E, de facto, há aqui uma diferença muito substancial entre aquilo que é ser, vamos dizer assim, empregado de alguém ou empregador de alguém, não é? E, portanto, eu, felizmente, ao longo da vida, tive essas duas experiências e consigo perceber um bocadinho, e nesta altura que estamos todos a viver mais complicada, não é, das nossas vidas, e quem tem o seu emprego está, em alguns casos, a passar dificuldades, percebe bem o que é estar do lado do empregado, não é? Digamos, da pessoa que depende do seu trabalho para viver, mas também estar do lado do empregador que criou esses postos de trabalho e que depois tem muita dificuldade também em honrar os seus compromissos, não é? Portanto, eu não sei se respondi diretamente à questão, mas aproveitei aqui a deixa da questão da empresa para também partilhar este bocadinho, não é? Pois, no fundo era um bocado perceber, pronto, o estádio foi construído, foi o único estádio construído de raiz para o Euro 2004, o Estádio Municipal de Leiria. Não estou em Vamos lá erro. ver, o estádio foi alvo de remodelação, ainda que tenha sido dos estádios que tenha tido mais obras. Okay. Porquê? Porque, de facto, foi feito no mesmo local onde existia o campo anterior, só que teve uma remodelação quase total, não é? Okay. Houve outros estádios que tiveram remodelações idênticas e houve outros que tiveram remodelações muito, muito menores, mas não foi o único estádio que teve uma remodelação como aquele. Aliás, ele foi construído no mesmo local onde já existia o campo de futebol, não é? Exato. E o objetivo, pronto, era perceber, pronto, como o professor foi diretor, né, teve essa função durante esse curto tempo, se calhar foi um curto tempo, se calhar de uns meses, não foi mais do que isso. Foi entre março de 2013 e agosto, desculpe, março de 2003
Sim. e agosto de 2004, a seguir ao Pronto. Euro. E aí foi o tempo de função. E depois de experiência em si, experiência no ativo durante o Euro, pronto, foi o tal mês que é o europeu a decorrer. Mas pronto, tendo o professor já tido uma empresa, que tem que marcar objetivos a longo prazo, né? Como qualquer empresa, o objetivo é ter mais longevidade possível. E tanto também na Câmara Municipal de Lisboa, que também tem que marcar objetivos a longo prazo, era perceber um bocado qual é que era a diferença, qual é que gostava mais, qual é que também lhe dava mais gosto de fazer, se era mesmo a curto prazo, se era a longo prazo. David, sabe que eu ainda fui daqueles alunos que na escola estudou muito a necessidade do planeamento estratégico e do planeamento de médio e longo prazo, mas nos últimos anos temos vindo aqui a perceber que, não deixando de parte a importância de um plano estratégico, não é? Nós hoje temos que começar a pensar um bocadinho, digamos, a uma unidade de tempo um bocadinho mais reduzida. E esta situação que estamos a viver, logo, não é? Obriga-nos precisamente a isso, não é? Agora, efetivamente, é muito importante nós termos um objetivo final, um sonho, algo que nos guie nesse percurso. E a diferença é muito clara. Quando nós somos empresários, esse sonho depende muito mais de nós do que qualquer outra pessoa. Quando nós estamos numa organização como a Câmara de Lisboa, ou como foi em Leiria a experiência, nós não estamos a sonhar sozinhos, não é? Portanto, o nosso sonho é mais um no meio dos outros sonhos todos. E, portanto, a concertação de sonhos às vezes faz com que os nossos não sejam aqueles que vinguem, não é? Há mais desilusão, muitas vezes, enfim, percebemos que não é possível fazer ou trabalhar para aquilo que gostaríamos que acontecesse. Portanto, é evidente que quando nós somos empresários dependemos muito mais de nós, não é? Para o bem e para o mal, do que quando nós estamos a trabalhar numa estrutura grande, por exemplo, como é o caso da Câmara de Lisboa, onde os nossos sonhos têm que estar enquadrados no sonho global, não é? Exato. Não podemos ter autonomia, nem é possível, não é? Cada um Tem tem que ser autonomia, realizado em equipa. Tem que ser com tudo certeza. realizado. Não há outra hipótese, não é? Tem que ser realizado em equipa, exatamente. Exato. Pronto, dada a situação atual do país em que vivemos, devido ao Covid-19, de que maneira acha que será o desporto afetado a nível nacional? Neste momento, eu tenho assistido desde que esta situação aconteceu, tenho vindo todos os dias praticamente, todas as semanas, seguramente, estão-se a fazer seminários, webinars, conferências, que estão precisamente a discutir esse tema, não é? O que é que vai ser o desporto depois desta situação, o que é que está a ser o desporto neste momento e de facto, são mais as perguntas do que as respostas, não é? É evidente que daquilo que se discute e daquilo que se pode perceber que há, de certa forma, algum consenso, é que o desporto, não sendo uma necessidade de primeira, digamos, um bem de primeira necessidade, não é? Não é um bem de primeira necessidade quando comparado com a necessidade de comer, com a necessidade de poder pagar as suas contas, não é? Ter dinheiro para pagar a renda, ter dinheiro para pagar o gás e a eletricidade. É evidente que não pode ambicionar ter o mesmo tipo de apoios que têm outras áreas da sociedade. Mas, por outro lado, se calhar nunca o desporto foi tão falado como hoje é falado, não é? Porque quando vemos as normas da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde sobre como é que nós podemos estar num período de confinamento, aparece sempre a necessidade de fazer atividade física, de dar uns passeios higiênicos, de passear o cão, de se manter ativo. Portanto, a atividade física e o desporto acabam por estar sempre presentes, não é? No nosso dia a dia. Agora, isso por si só não vai ser suficiente para que os nossos clubes e coletividades, para que os nossos ginásios consigam erguer-se e sair desta crise como se nada fosse. Não é? E nós hoje estamos a assistir, de facto, a sinais muito preocupantes de entidades que, porventura, não vão ter capacidade de resistir a estes tempos difíceis porque vivem das mensalidades que os seus atletas pagam, vivem daquilo que são os serviços que prestam e grande parte dos serviços que prestam neste momento não podem ser prestados, o que significa que, em alguns casos, estes clubes, estas coletividades, estes ginásios
não estão a ter capacidade para ter receita suficiente para fazer face às despesas que têm de funcionamento. Isto é um grande problema para o futuro. Exato. E como chefe da divisão da Câmara Municipal de Lisboa, de projetos desportivos, tendo sido Lisboa nomeada a Capital Europeia do Desporto para 2021, os projetos e os programas definidos sofrerão alterações ou poderão mesmo até ser cancelados devido não à falta de orçamento, mas talvez à não possibilidade de realização. Veja, este ano a Capital Europeia do Desporto é Málaga. Uhum. Se for ver o que é que está a acontecer com Málaga, Málaga teve que anular praticamente todos os eventos que tinha previstos. Por razões óbvias, não é? Neste momento tudo o que são eventos estão anulados, não é? Nós já sabemos, por exemplo, ainda há dias apareceu uma notícia, tudo o que são corridas, nomeadamente em Lisboa, e vai ser assim em todo o lado, não vai haver mais corridas à partida, corridas, digamos, aqueles grandes eventos, não é? Que juntavam 5, 10, 20 mil, 30 mil pessoas até ao final do ano. Portanto, neste momento, o 2020 já pouca incerteza nos traz relativamente ao facto de saber que já não vai voltar a ser aquilo que era antes do 12 de março, não é? Antes do 13 de março. Agora, esperemos que até ao início de 2021 tudo mude, não é? Porque nós temos, para a Capital Europeia do Desporto, temos uma agenda que já estava cheia, digamos assim, com o adiamento de muitos eventos que estavam para ser feitos em 2020 e que não podem ser feitos em 2020 e que vão ter que ser feitos em 2021, essa agenda vai transbordar, não é? E vamos ver até que ponto é que tudo aquilo se pode fazer, porque ainda não sabemos muito bem quando é que vamos voltar à normalidade, não é? Portanto, isto é tudo muito incerto. Agora, o que nós também estamos a fazer é, pensando naquela realidade difícil que os nossos clubes e coletividades e organizações desportivas em geral estão a viver, é que estamos a procurar criar mecanismos de apoio, também financeiros, para que, quando esta situação toda passar, os nossos clubes e as nossas coletividades possam erguer-se com força e voltar novamente a ter um papel decisivo, como sempre tiveram, na sociedade e na cidade de Lisboa, em particular, que é uma sociedade que ainda assim o associativismo tem um peso muito importante naquilo que são as dinâmicas desportivas da cidade. Lisboa é, pronto, capital do país, tem presente muitas modalidades, muitos clubes diferentes e todos são apoiados pela Câmara Municipal, a maior parte, pelo menos, pela Câmara Municipal de Lisboa. Dada a situação de projetos por realizar, pronto, terão que ser adiados, como o professor acabou de dizer, talvez a quantia de ajuda por parte da Câmara Municipal de Lisboa não seja tanta e se calhar pode haver clubes que, pronto, não é, digamos, ir à falência, mas pronto, terão que acabar porque, como o professor disse, não há mensalidades a ser pagas, são clubes que vivem das mensalidades. Acha que é possível que aconteça isso em muitos clubes? David, nós, só para ter uma noção, a relação que estabelecemos diretamente com os clubes da cidade de Lisboa, que é próxima, diz-nos que existem cerca de 117 clubes, que são o número de clubes que são apoiados regularmente por nós naquilo que é a atividade esportiva regular. 117, estou a dizer o número deste ano, 2020, tem pequenas flutuações todos os anos. Haverá alguns clubes que, ainda que possam ter atividade, não nos procuram, não procuram o apoio da Câmara. Portanto, estaremos aqui a falar de mais alguns clubes que se acrescentam a esta lista. E, neste momento, a nossa preocupação é aquela que o David estava a dizer, é tentarmos conhecer o melhor possível a realidade de cada clube para que, quando esta situação regularizar, tenhamos condições de perceber que nenhum deles irá desaparecer por causa da situação que estamos a viver. Nós estamos a falar de clubes em Lisboa que são clubes centenários, alguns clubes que não são centenários, mas têm dezenas de anos, e seria um desgosto tremendo para todos, não é? Que clubes com esta quantidade de anos, com um património social imenso, pudessem desaparecer, e a Câmara, aquilo que tudo fará é para que isso não aconteça, e aquilo que tiver ao nosso alcance, tudo vamos fazer para que possamos dar uma ajuda
que não passa só por questões financeiras, mas que também terá que passar por questões financeiras para que isto não aconteça. Agora, não estamos livres de que haja alguns clubes que possam desaparecer, mas isso também faz parte da dinâmica social, não é? Todos os anos há empresas que aparecem e há outras que abrem falência, não é? Se calhar também temos que encarar com alguma naturalidade que possa haver um ou outro clube que desapareça e que possa haver, se calhar, outros clubes que até possam emergir desta crise e até pujantes, não é? Porque se adaptaram a estes novos tempos, não é? O que nós queremos é que isso não seja um efeito em massa, não é? Não queremos que isso toque, digamos assim, à totalidade dos clubes e vamos estar atentos para que todos possam ter a possibilidade de se erguer e de ser ajudados. Queiram ser ajudados. Porque também há alguns, às vezes, que não mostram muita disponibilidade para ser ajudados, não é? Exato. Dos projetos que já finalizou com a Câmara Municipal, não só aqueles que teve à frente, mas no geral, quais aqueles que lhe deram mais gosto de realizar? Isto é uma pergunta para se responder em 2 horas e meia, não é, David? Temos Normalmente, 2 horas e meia. normalmente Sim, eu todos os percebo, eu projetos, percebo. todos os projetos gostam, pronto, as pessoas gostam de o realizar, senão, pronto, estavam contra a sua realização. Mas há sempre aquele projeto ou aqueles 2 projetos que a pessoa gosta mesmo, gostou mesmo muito de realizar, e são aqueles favoritos. Pronto, Claro, que a gente claro. tem. Vamos lá ver. Estamos a falar da Câmara de Lisboa, correto? Exato. Mas se Câmara de quisermos Lisboa. falar de outros da sua carreira, pronto, não precisa ser só necessariamente da Câmara de Lisboa. É que eu imagino-se alguém que tem 10 sobrinhos à volta, não é? E de repente perguntam para todos ouvir, e quando todos ouvir, olha, qual é o seu sobrinho favorito, não é? Exato. É um bocadinho difícil responder, não é? O melhor é ter 10 repousados e dar um repousado a cada um, não é? E Exatamente. portanto, eu na Câmara de Lisboa tenho 10 sobrinhos. E portanto, estar a dizer qual é o sobrinho que gosto mais, eu nem sei se consigo, não é? Agora, é evidente que há situações que acontecem uma vez na vida, não é? Por exemplo, o facto de ter estado diretamente envolvido na candidatura de Lisboa à Capital Europeia do Desporto 2021, é evidente que é um marco que fica porque acontece-nos isto uma vez na vida, não é? Não, porventura não vai voltar a acontecer, não é? O facto de, enfim, ter de facto um papel importante, a Câmara ter um papel importante no apoio aos clubes e às coletividades do Conselho de Lisboa, é um projeto, é um programa, não é? Que enche o coração, não é? Porque quando estamos a falar de 117 clubes, estamos a falar de 50 mil praticantes desportivos, estamos a falar de milhares de treinadores, estamos a falar de umas centenas largas de dirigentes desportivos. Portanto, são coisas que nos marcam, não é? Mas depois temos todos os programas que desenvolvemos que são mais segmentados, que estão muito junto das pessoas, as Olicipíadas, que são um evento fantástico que tem o Kiko e que chega à casa das crianças, o Clube Alfacinha, o Desporto Mexe Comigo, o programa de apoio à educação física curricular, que começou com a natação a todos os alunos das escolas do primeiro ciclo, portanto são cerca de 14 mil alunos todos os anos que têm a natação e que começaram a ter outras áreas da educação física, o programa Move-In, que é um programa vocacionado para as pessoas com deficiência e que podem também ter na Câmara um apoio para poder começar a desenvolver a sua atividade esportiva. O programa Clubes de Marca é um programa fantástico de literacia da vela e do remo aos alunos do segundo e do terceiro ciclo do Conselho de Lisboa. O Desporto Mexe Comigo, que é um programa que acontece nos bairros sociais, não é? Aquelas crianças que têm menos possibilidades de terem contextos organizados do ponto de vista da sua família e que têm famílias mais estruturadas e que têm também um programa muito vocacionado para eles. Enfim, portanto, tem que se falar dos sobrinhos todos, não é? Exato. Estou aqui a correr o risco de me esquecer de algum sobrinho. Já vou receber uma regastada que faço já agora, que é para não ter que depois sofrer com isso. Mas, de facto, deixa-me também dizer-lhe que tive a felicidade na fase inicial da minha carreira de trabalhar para a África, não é? E isso foi uma experiência, de facto, do outro mundo. Quando se tem 22, 23 anos, trabalhar em África para um projeto europeu no continente africano
faz-nos amadurecer à pressão muitos e muitos anos. E, de facto, essa é uma daquelas experiências que, por mais anos que se possa viver, nunca se vai esquecer, não é? Exato. Agora uma pergunta outra vez um bocado difícil, mais ou menos do género da dos 10 sobrinhos. Qual o projeto assim que se lembra, assim por alto, não precisa especificar nenhum, com mais impacto na sociedade, com o maior impacto positivo, com maior aderência na sociedade? Pronto, este pode ser de Lisboa, se calhar é mais fácil. Sim. Vamos lá ver. Aquele que tem mais impacto, do ponto de vista quantitativo, nós conseguimos dizê-lo, sem estarmos aqui a tirar, obviamente, aquilo que são os pergaminhos e a mais-valia de todos os programas. Quando nós queremos quantificar de forma objetiva quais é que são aqueles que têm mais impacto, nós conseguimos avaliar isso do ponto de vista quantitativo, não é? E, de facto, o programa das Olimpíadas, não é? Que foi um programa que foi criado em 2014, quando Lisboa sofreu a reforma administrativa da cidade. Portanto, Lisboa tinha 53 freguesias e passou de 53 para 24 freguesias, e houve necessidade de criar vários instrumentos de coesão e de participação da comunidade naquilo que era a nova vivência das freguesias. E o desporto também deu o seu contributo com este programa das Olimpíadas. Fez com que as pessoas se aproximassem das suas novas freguesias, passassem a viver de forma diferente o território, porque as freguesias ganharam dimensão. E este programa, de facto, tem uma expressão muito importante na cidade, porque é um programa que nos põe a trabalhar diretamente com as 24 freguesias da cidade de Lisboa. Portanto, que é um programa que nós dizemos que é um programa A25. É a Câmara mais as 24 freguesias. E que, por natureza, envolve todos os clubes da cidade de Lisboa. Portanto, do ponto de vista da abrangência, não é? Do impacto, de facto, esse é aquele que tem um impacto mais visível. Até podíamos dizer, do ponto de vista da comunicação social, se nós pesquisarmos quais é que são os programas do desporto da Câmara que aparecem mais vezes referenciados, porventura vamos perceber que é precisamente as Olimpíadas por tudo isto que acabei de dizer, não é? Agora, isto do ponto de vista externo é claro. Do ponto de vista interno é um bocadinho diferente. Ou seja, há programas que têm um enorme impacto, mas que depois não têm a igual visibilidade. Eu vou dar um exemplo claro sobre isto. O tal programa de apoio à educação física curricular, da natação curricular, não é? É um programa que é tido como uma boa prática, até já recebeu um prémio da Assembleia da República e outras referências importantes, e não tem tanta visibilidade porque não é um programa de visibilidade externa, é um programa de visibilidade no seio do ensino, nomeadamente do primeiro ciclo. Mas às vezes até quando estou em reuniões na brincadeira com colegas meus ou pessoas de outras entidades, eu até costumo brincar à mesa e dizer assim, há uma aposta que eu sei que ganho, que é nesta reunião, todos nós temos um filho ou alguém conhecido que participa neste programa. Porquê? Porque é um programa que abrange 95% das crianças da cidade de Lisboa do primeiro ciclo. Portanto, e se calhar muitos não conhecem, porque não têm essa componente de visibilidade externa, não é? No entanto, do ponto de vista do impacto, no primeiro ciclo é um programa que tem um impacto tremendo. Exato, e pronto, facilita muitas crianças que pronto, não têm as tais possibilidades para fazer desporto, ou pelo menos para conhecer a natação, se calhar é o desporto que melhora a condição física total, nível do corpo, é o desporto em que, pronto, se costuma dizer, pronto, é o melhor desporto para se fazer, para se estar ativo, é o que se costuma dizer, não é o futebol, que se tem que aprender a jogar futebol, é a natação, é ir nadando. E de facto também tinha pensado sim nesse programa Oh, como se David, e calhar o que mais tem do mais que impacto. isso, e mais do que isso, me permite o que estava a dizer, que eu subscrevo, até por razões óbvias, né? Também tive esse passado enquanto nadador, mas independentemente disso, nós estamos a falar de Lisboa, não é? Que tem uma orla, portanto, é uma cidade virada para o rio, virada para o mar, e estamos a falar, de facto, e temos esses dados, que grande parte destas crianças, quando chegam ao programa, nunca tinha ido a uma piscina. Pois, Grande parte destas crianças que, quando chega ao programa, não sabe nadar. Portanto, nós estamos aqui a trabalhar numa dimensão desportiva, numa dimensão educativa, mas até numa dimensão de segurança, não é? Porque quando estas crianças depois vão com os seus pais à praia, estão mais bem preparadas do que estariam se não estivessem no programa, não é?
e numa dimensão até de higiene e saúde pública, porque há crianças destas que nem sequer sabem tomar banho quando entram no programa. Portanto, ensiná-los a tomar duche, a ensaboar-se, é algo que faz parte do programa, não é? Portanto, é um programa que de facto tem um enorme impacto. Estamos a falar de crianças entre os 5 e os 9, 10 anos, mas que do ponto de vista da visibilidade não tem visibilidade porque não é suposto ter essa visibilidade, não é? Exato. Pronto, como último ponto desta conversa, que conselho gostaria de dar a qualquer futuro gestor no ramo do desporto ou num outro ramo? Muito bem, David. É uma questão que eu acho que vocês têm mesmo que se preocupar, não é? O que é que eu posso fazer para conseguir atingir os meus sonhos, não é? O que é que eu posso fazer para daqui a uns anos, para em vez de estar a pensar que continuo à procura de uma oportunidade, ela já chegou e sinto-me bem, faço aquilo que gosto e sou bem sucedido profissionalmente. Eu julgo que desde muito cedo percebi que uma inversão de postura que nós temos que tentar fazer. Que é quando nós saímos da nossa licenciatura, quando nós temos a nossa formação académica e vamos à procura dessas oportunidades, nós estamos sempre muito a pensar como é que as entidades nos podem ajudar, não é? Como é que eu vou conseguir aquele emprego, como é que eu vou ter aquela oportunidade. Mas a verdade é que as entidades também têm os seus próprios pensamentos, não é? E as próprias entidades também pensam como é que eu vou recrutar a melhor pessoa para nos ajudar, como é que eu vou contratar pessoas que nos podem ajudar a resolver problemas. Eu julgo que a conciliação entre estes dois pontos significam que a postura que nós devemos tentar ter quando vamos tentar a nossa oportunidade junto de uma entidade é pensar desta forma: como é que eu vou ser capaz de ajudar esta instituição a desenvolver a sua atividade? O que nos obriga, desde logo, a estudarmos a instituição, a procurarmos saber o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem, quais são os seus pontos fortes, quais são os aspectos que eles podiam melhorar. E quando nós entrevistamos alguém que sabe muito sobre a instituição, que sabe muito sobre aquilo que nós fazemos, nós criamos uma empatia direta com essa pessoa. Porque é uma pessoa interessada, é uma pessoa que se preparou para a entrevista. E, portanto, não quer dizer que depois haja sucesso imediato, mas que aumentamos muito a probabilidade de termos sucesso, aumentamos. E a verdade é que isso não acontece assim tantas vezes, não é? Quando nós fazemos aquela pergunta trivial, tu já foi ao site da Câmara ver os projetos? Ah, não, ainda não tive a oportunidade. Isto é uma daquelas coisas básicas, não é? Quando alguém vai ser entrevistado na Câmara de Lisboa, ou em qualquer outra instituição, teve que se preparar para essa entrevista, teve que saber quem é aquela instituição, quem são aquelas pessoas que o vão entrevistar, porque essa pergunta vai aparecer, essa e outras, e se nós soubermos responder bem a essa pergunta, nós vamos impressionar positivamente quem nos está a entrevistar. E isso aumenta a probabilidade de nós sermos bem-sucedidos no mercado de trabalho. Exato. Então, obrigado, professor, por partilhar connosco as suas experiências de vida, de maneira a preparar-nos para o futuro. Pronto, e esperemos que futuramente nos possamos encontrar, né, nas aulas. Seguramente, David. Obrigado também. E muito sucesso para todos.